Jesus, o nosso Salvador. Amém. Porção da palavra nessa noite para nós meditarmos encontra em Deuteronômio, capítulo de número 6, dos versículos de número 1 até o versículo de número 9. Deuteronômio, capítulo 6, de 1 a 9, que nos diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Que Deus possa, assim como já foi orado, falar ao coração de cada um de nós nessa noite, através da meditação da sua palavra. Como nós anunciamos no Facebook e também no grupo da igreja, nós vamos falar sobre fé em tempos de pandemia. Alguns podem até dizer ou até pensar, e eu mesmo já ouvi esta expressão: onde já se viu fechar a igreja por causa de um vírus? Bom, eu particularmente acho que deveria ter sido fechada como foi, para preservar a saúde de cada um de nós, dos nossos irmãos, das pessoas que nós amamos, em obediência às autoridades constituídas, né, porque afinal de contas é aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas eu também creio na soberania de Deus. E tenho falado isso bastante com o meu grupo de oração. E na soberania divina, Ele permitiu que esse vírus se manifestasse e que nós precisássemos fechar até mesmo as portas da igreja e não nos reunir publicamente. Pensa comigo, esse vírus, o Covid-19, ele não faz distinção de pessoas. Pode ser de país de primeiro mundo ou do chamado terceiro mundo. Pode ser o bilionário, o milionário, o rico, o classe média e também o pobre. Ele não faz distinção de classe social, de sexo, de cor. Ele atinge a todos. Todos corremos ou correremos o risco de ser infectados. Mas eu tenho dito que a soberania de Deus neste momento, ela tem sido manifestada de tal forma que oferece a oportunidade para que o mundo inteiro pare e lembre-se que existe um Criador. Essa é a soberania de Deus. Mas eu também tenho dito que, além disto, Deus tem oferecido neste tempo de pandemia um tempo de graça e misericórdia para que todos conheçam e o aceitem. Mas, ao mesmo tempo, tem oferecido para mim e para você que já é cristão, que já é crente, que já professou a fé em Cristo Jesus, o mesmo tempo de graça e misericórdia para nós nos corrigirmos diante de Deus. É uma oportunidade que Deus está dando para todos nós e para o mundo inteiro.
Vivemos uma situação jamais vivida antes. Aí você pode me lembrar, mas olha, teve a peste negra, teve a febre amarela. Concordo que nós tivemos ao longo da história da humanidade outras pandemias, mas nenhuma comparada à pandemia que nós temos vivenciado em nossos dias. Ela se alastrou rapidamente, atingiu todo o planeta. O mundo globalizado que nós vivemos rapidamente viu o Covid-19 se espalhar e o mundo praticamente inteiro entrar em um chamado lockdown. Pessoas confinadas em casa, distanciamento social, uso de álcool em gel, uso de máscaras, trabalho home office, parques, quadras, academias fechadas, comércio fechado ou parcialmente fechado, indústrias paradas ou parcialmente paradas, entre outras medidas, o fechamento das igrejas. Aos poucos, as medidas estão sendo relaxadas e a vida tende a voltar em um chamado novo normal. A pandemia está aí, continua aí, e nós não sabemos até onde ela vai. A gente não sabe se ela vai acabar, se ela vai voltar, se ela virá de novo em uma chamada nova onda, segundo alguns estudiosos. O certo é que nestes meses de pandemia que nós temos vivido e temos passado, podemos sim afirmar que nós temos vivido a fé em tempos de pandemia. Mas a questão é, como nós temos vivido a fé em tempos de pandemia? O que descobrimos? O que fizemos e aonde queremos chegar? Como temos vivido a nossa fé? E para pensar em fé em tempos de pandemia, eu gostaria de pensar com vocês em pelo menos 3 pontos nessa noite. O primeiro ponto é a oportunidade de viver a fé em família. Olha o que essa pandemia tem causado. A oportunidade de vivermos a fé em família. Este é um ponto. O outro ponto é o desafio de manter a comunhão da igreja ou como igreja praticando a nossa fé. E o último ponto para pensar conosco nessa noite é a responsabilidade individual da fé. Então, o primeiro ponto para nós pensarmos nessa noite, baseado no texto que nós separamos aqui em Deuteronômio, e eu gostaria de frisar os versículos 6 a 9 com você aqui novamente, que nos dizem assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Temos tido a oportunidade de viver a nossa fé em família. Reflita comigo. O mundo que nós vivíamos ou que vivemos, era ou não era corrido? O mundo nos convida a entrar na correria do dia a dia que o mundo então nos oferece. O interessante é que nós, como cristãos, às vezes sem perceber, estamos de repente envolvidos na correria que este mundo nos oferece. E nessa correria, muitas vezes falta tempo para a família. Já faz um bom tempo que o culto doméstico perdeu o sentido nos lares cristãos. Sabe por quê? Não se tem tempo. Quer descobrir uma outra coisa que a gente usa como desculpa ou como motivo por falta de tempo? Leitura bíblica. Não tenho tempo.
A vida é tão corrida que não sobra tempo para ser lida a Bíblia. Quer uma outra coisa que a correria do dia a dia que o mundo tem oferecido, ou estava nos oferecendo, ou talvez continue te oferecendo? A Bíblia tem sido deixada de lado para que os pais ensinem os seus filhos. Sabe por quê? O pai joga a responsabilidade lá para a escola dominical da igreja. E aí não tem tempo, ou fala não ter tempo, para ler e ensinar a Bíblia para os seus filhos. Transfere a responsabilidade tão somente para os professores de escola dominical. E nessa correria que o mundo nos impulsiona a viver, ou estava nos impulsionando a viver, muitos tinham a desculpa de não ter sequer tempo para orar. E como é triste saber que de repente tem crente que não sabe orar. Se oferecer um microfone para ele vir orar aqui na frente, ele desmaia. Não pela timidez, porque não tem intimidade com Deus, não sabe orar. E a desculpa muitas vezes é esta falta de tempo. Então, Deus, na sua infinita soberania, ofereceu um tempo de graça e misericórdia para que o mundo parasse e nós pudéssemos viver a fé em família, dentro de casa. Olha como esse Deus é soberano. Olha que coisa divina que Ele aprontou para nós. Esta porção do texto que nós lemos, especialmente os versículos de 6 a 9, me faz pensar no convívio de fé que a família cristã deve ter. É assim o plano original de Deus, para que a fé seja transmitida de pai para filho, de geração após geração. E isso só se faz quando nós temos tempo para viver e conviver em família. Nós precisamos ter tempo para poder ler a Bíblia com os nossos filhos. Nós precisamos ter tempo em família para refletirmos a respeito de textos bíblicos, para estudarmos a Bíblia juntos. A palavra de Deus tem que estar no meu coração, assim como diz o versículo de número 6. Isso quer dizer que eu tenho que amar a palavra de Deus. E eu tenho que criar a minha família para que ela ame a palavra de Deus. Este tem sido um tempo de oportunidade durante essa pandemia, para que a gente desfrute das bênçãos que Deus tem para nós no convívio da fé em família. Quando fala que aqui nós temos que inculcar aos nossos filhos e falar assentado, falar andando, falar pelo caminho, falar quando for deitar, quer dizer que a responsabilidade primeira de ensinar a fé aos filhos é dos pais. É você pai, é você mãe, que tem a responsabilidade de ensinar a fé para o seu filho. A escola dominical pode ser um apoio, pode ser um auxílio, mas não pode ser a desculpa para que você não tenha tempo para poder ensinar a Bíblia para o seu filho. Não pode ser a desculpa para que você não leia a Bíblia com seu filho. Não pode ser a desculpa para que você não ore com o seu filho, não ore pelo seu filho. Olha a oportunidade que Deus tem nos dado. Este tempo que Deus tem oferecido para nós é um tempo que eu tenho que gastar, investir, amar, ler a palavra do nosso Deus. Ter essa palavra inculcada na minha mente, gravada no meu coração. Este é o tempo que Deus tem nos dado. Quando fala que tem que ser o frontal dos nossos olhos, isso quer dizer que a palavra deve dirigir toda a nossa vida. Agora, se eu não sei a palavra de Deus, se eu não leio a palavra de Deus, se eu não conheço a palavra de Deus, como que ela vai dirigir a minha vida? Então, este é um tempo de oportunidade que Deus tem nos dado. Quando fala dessa palavra gravada nos umbrais da casa, quer dizer que a minha casa deve servir ao Senhor. E isto
é a responsabilidade que nós, como pais de família, temos em tempos de pandemia, para deixar as desculpas de lado e assumir o nosso papel como sacerdote do lar, ensinando a nossa família a viver a fé a qual eu e você somos chamados. Esta é a oportunidade que Deus tem nos oferecido no momento de pandemia. E quando isto é feito dentro dos lares, acontecem bênçãos maravilhosas. Sabe por quê? Nós vamos estreitar os nossos relacionamentos. Nós vamos conseguir conhecer melhor os nossos filhos e os nossos filhos vão nos conhecer melhor. É a oportunidade do casal se conhecer melhor diante de Deus, diante e mediante a palavra do nosso Deus. Como temos aproveitado este tempo? Talvez você pense que isso já seja tarde, porque talvez a pandemia esteja no fim. Como eu disse na introdução, nós não sabemos, pode ser que dure muito tempo. Mas a nossa vida de fé não acaba quando acabar a pandemia. A nossa vida de fé em família continua enquanto nós estivermos aqui. Mas sabe o que nós temos descoberto também durante esse tempo de pandemia? Coisas muito tristes. Quando, na verdade, Deus oferece essa oportunidade para a gente ter tempo para investir na família, nos bons relacionamentos, no ensino, no estudo da palavra, nos cânticos, nos louvores, na adoração em família, a gente tem descoberto que casais cristãos, famílias cristãs têm vivido em pé de guerra, porque não conseguem conviver juntos. Cadê a conversão? Cadê Deus? É fácil notar que Deus tem sido deixado da porta para fora. E quando sai da igreja, vive a vida que quer. Não era para ser assim. E aí dentro de casa, em vez de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, orar, conviver, conversar, dialogar, nós temos muitos crentes assistindo mais séries. Tem crente que conhece quase todas as séries que foram lançadas este ano. Mesmo porque muitos canais de televisão foram abertos agora, durante esse tempo de pandemia, gratuitamente. Então vamos aproveitar e vamos investir nas séries. Ou vamos conversar com os dedos, digitando e conversando com as pessoas de fora, e não investindo tempo para viver a fé dentro de casa. Deus oferece a oportunidade. A oportunidade dentro da soberania de Deus nos é oferecida. O que nós temos feito? Eu penso que este tempo é uma bela oportunidade que Deus deu para mim e deu para você. Como temos usado? Temos lido mais a Bíblia? Temos orado mais? Temos conversado mais em família? Ou temos destruído a nossa família com maus relacionamentos? Que cada um saiba avaliar a sua família e que cada um possa refletir naquilo que tem feito e tomar a direção correta, aquilo que Deus deseja de mim e de você. Este é o primeiro ponto. É uma oportunidade de vivermos a fé em família. O segundo ponto que eu gostaria de pensar com vocês é o desafio que nós temos de manter a comunhão da igreja como prática de fé. Aí você me pergunta, mas como que esse texto pode nos ajudar? Se a palavra de Deus dirigir as nossas vidas assim como nós fomos chamados a viver a fé em família, nós não teremos dificuldade de viver a família da fé ou de manter comunhão com a família da fé em tempos de pandemia. Quando a gente lê o Salmo de número 84, ele foi
lido há pouco tempo aqui em uma das nossas liturgias, e eu na escola dominical pelo Zoom fiz um estudo também neste salmo. Ali fala que o salmista tem saudade do templo. Ali fala que ele olha para os passarinhos que conseguem fazer o ninho lá no templo, estar dentro do templo, e ele não consegue. E ele tem desejo, tem vontade de estar lá na igreja, lá no templo, para poder manter comunhão com Deus através da vida dos irmãos. A falta de comunhão incomodava o salmista. Nós devemos sim, em tempos de pandemia, ter saudade de quem nós falamos que amamos. Porque aqui nós vamos dizer um para o outro, se eu pedir para você, fale para o seu irmão que você ama ele. Você não vai ter dificuldade para dizer. E eu espero que isso seja recíproco e verdadeiro e que a gente sinta falta dessa comunhão. Para mim tem feito muita falta a comunhão presencial. Então eu sinto falta da igreja, eu sinto falta do templo, eu sinto falta de estar juntos. Mesmo que a gente não possa aglomerar, tenha que manter distância. Mas já começou a melhorar. Já começou a ficar bom. Então nós temos saudade da igreja nesse sentido. E nós somos chamados e desafiados a viver essa fé em casa, e essa fé ela é refletida no convívio da igreja. Então nós temos que ensinar a nossa família a amar a igreja, porque a igreja não é do pastor, não é do presbítero, não é do conselho, a igreja é de Deus. É criação de Deus. Ela é fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. O meu Senhor, o meu Salvador, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele pagou um alto preço para que a gente fosse igreja do Senhor. Então eu tenho que sentir saudades. Agora, nós temos um desafio, manter a comunhão em tempos de pandemia. E olha que nós voltamos ao culto presencial faz pouco tempo. Mas nos dias de hoje, as mesmas ferramentas ou os mesmos instrumentos que às vezes são usados para distanciar as pessoas nos relacionamentos, elas podem ser usadas para aproximar as pessoas e manter a comunhão da igreja. Quando a gente usa o Facebook, o Instagram ou qualquer outra mídia que nós podemos e temos usado, tipo o Zoom, para poder fazer estudos bíblicos, cultos, é uma forma de nos aproximar e de manter comunhão com a igreja. E se todo mundo está dentro de casa, eu me pergunto por que às vezes no culto do sábado, 7 horas da noite, pelo Instagram ou pelo Facebook, tem meia dúzia de aparelho conectado. Ah, agora tem futebol, né? Talvez você ou alguém esteja assistindo futebol e não tenha tempo para assistir a Deus. E onde está a saudade do tempo? O que é mais importante? O que nós temos ensinado para os nossos filhos, para a nossa família e para mim mesmo? Qual é a prioridade da nossa vida? Então nós precisamos expressar e usar estes meios para nos aproximarmos. Sabe aquela ligação de vídeo ou aquela ligação de voz que você pode fazer para um irmão e saber da vida dele, orar por ele, interceder por ele, ajudá-lo em oração? Isso é uma forma de manter comunhão. Nós temos a Dona Maria, o Seu João e a Sinara, que são do grupo de risco e não pode estar aqui presencialmente. Mas ela nos ligou algumas vezes para manter a comunhão. Ela investiu um pouco do seu tempo. Ela não consegue conectar no Facebook, nem no Instagram, mas ela consegue fazer uma ligação de voz para poder matar um pouquinho a saudade e manter a comunhão. E aí tem gente que tem possibilidade de vir para a igreja, estar na igreja porque não tem comorbidade. E às vezes fica um celular ligado dentro de casa, no mudo, assistindo o Campeonato Brasileiro. Cadê o compromisso e a comunhão que nós somos chamados a desenvolver? Hebreus 10, 25 nos adverte que a gente não deve deixar de congregar. Ela nos adverte a ter essa comunhão
através da participação na igreja que é do Senhor. Se fomos impedidos até pouco tempo, a nossa igreja disponibilizou desde a primeira quarta-feira que iniciou o lockdown, condições da igreja se reunir virtualmente. Então, a nossa igreja ofereceu oportunidade para que a comunhão continuasse em nossas vidas. Nós temos feito, desde que começou a pandemia, o nosso relógio de oração. E como é bom ver as pessoas envolvidas. E aí, quando vê alguém ora lá aquela sua meia hora, e aí já escreve, digita lá, ó, fulano, agora é com você. Nós estamos mantendo a comunhão com Deus através da oração e a comunhão com os irmãos através das mídias sociais. Pode não ser o que nós gostaríamos que fosse, mas é um meio de nos aproximar. E é triste saber que tem muita gente que sequer meia hora dedica em oração para poder ter comunhão com Deus e comunhão com a igreja, porque a igreja tem oferecido meios para que a nossa comunhão como prática de fé continue em tempos de pandemia. Aí me faz pensar neste texto, né? O que é que nós temos no frontal dos nossos olhos? É a palavra de Deus? É o alvo que é a cruz de Cristo? Ou são outras coisas que têm desviado o nosso olhar e têm literalmente tapado os nossos olhos e não tem sido aquilo que nos direciona para Deus? Então este é o segundo ponto, o desafio de nós mantermos a comunhão da igreja como prática de fé. Nosso conselho, nosso pastor e nossa igreja têm criado meios para que a comunhão como igreja, como povo de Deus, não pare. Nós poderíamos citar vários outros exemplos. Os que foram citados já é o suficiente para você saber que nós temos oferecido oportunidades para que a comunhão prevaleça. Mas olha, o terceiro ponto de fé em tempos de pandemia é a responsabilidade individual. A responsabilidade individual da fé. Versículos 1, 2 e 3 do texto nos diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Olha, vale lembrar que a fé é algo individual. Eu vou ensinar os meus filhos, eu vou inculcar a palavra de Deus na cabeça dos meus filhos, nos filhos dos meus filhos, vou passar isso de geração em geração, vou viver essa fé dentro de casa, vou manter a comunhão com a igreja e na igreja, mas a fé, ela é individual. Eu tenho a minha fé. A minha esposa tem a fé dela, assim os meus filhos, as minhas noras, e temos ensinado isso também para a nossa neta. O pastor da igreja tem a fé dele, a esposa do pastor tem a fé dele. Cada membro tem a sua fé. A fé é algo individual, ou seja, a responsabilidade com Deus ela é individual. Ninguém vai ganhar a salvação na minha carona, ou na carona do pastor, ou na carona do pai, ou da mãe, ou do tio, ou do avô, só porque o avô era bem crente. Não. Cada um de nós temos que cultivar a nossa fé e cada um de nós somos responsáveis pela nossa fé. Os filhos, a gente inculca a palavra de Deus até que ele tenha maturidade e tome as suas decisões por si só. E como já foi dito hoje mais cedo na escola dominical,
Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, quando tiver crescidinho, não vai se desviar dele. Então você pai, você mãe, se você ensinar seu filho direitinho, sabe o que vai acontecer? Ele não vai se desviar da fé nunca. Agora, se você errar, pode ter certeza, vai ele, vai o fulano, e se bobear, vai a família inteira para o buraco, porque não cultivou a fé. A fé ela é individual. Então, essas palavras que hoje Deus estava ordenando e está ordenando, é para que eu guarde os mandamentos do Senhor e cumpra os mandamentos do Senhor. E tenha uma vida de fé, porque a salvação ela é pessoal. Jesus faz um chamado individual para a salvação. E na sua individualidade, Deus nos convida através de Cristo a ter uma vida de fé. Eu sou chamado a crer, a acreditar no Deus que eu sirvo. Eu sou convidado pela fé levar Deus a sério. Pode ser que você que está nos vendo, ou você que está aqui, de repente lá na sua casa, nem todo mundo leve Deus tão a sério. Nem todo mundo leve a palavra de Deus tão a sério por lá. Pode ser que lá nem todo mundo tenha uma vida consagrada a Deus. Pode ser que lá nem todo mundo goste de viver direitinho, viver o caráter cristão, como nós fomos chamados e relembrados à tarde através da escola dominical. Mas isso não pode ser desculpa para que a sua fé não seja vivida, mesmo em ambientes aonde nem todo mundo vive a mesma fé e crê no mesmo Deus que você serve. O Salmo de número 37, que nós lemos no começo do culto, mostra que o mundo está por aí nas mais variáveis possibilidades de fé que existe. Mas não é para a gente olhar para o ímpio ou para o malfeitor e invejá-los. É para a gente se comprometer com Deus, nos seus estatutos, na sua palavra, entregar-se a Deus e confiar nele. Isto é fé. Confiar neste Deus que pode dirigir a minha vida. A fé, ela é cultivada por mim mesmo. Eu é que tenho que alimentar a minha fé, através da oração, através da consagração, através da leitura, através do estudo da Bíblia. E Deus oferece outros recursos, um culto público como este, onde a palavra é lida, estudada, a escola dominical, onde a palavra é lida, estudada. Deus tem oferecido muitos outros meios para que a gente alimente a nossa fé. Eu tenho que ter uma confiança absoluta e irrestrita no Deus que eu sirvo. É por isso que eu tenho dito, Deus na sua soberania permitiu essa pandemia. Deus na sua soberania oferece um tempo de graça e misericórdia para que todos possam cultivar uma vida de fé. Olha que bela oportunidade Deus tem nos dado. Por isso que eu não achei ruim a igreja ter ficado fechada. Porque eu creio na soberania de Deus. Se não fosse vontade de Deus, a igreja não fechava. Deus está no comando, esteve no comando e estará sempre no comando. Não é um vírus, não é um político, não é uma decisão desse ou daquele que vai mudar a soberania de Deus. Deus está no controle e Ele permitiu isto. E dentro deste tempo de graça e oportunidade, Ele nos faz pensar na responsabilidade de cada um de nós em relação à fé. Deus maravilhoso que nos oferece graça e nos oferece misericórdia. Preciso então ter uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida de fidelidade com Deus e com a sua palavra, uma vida de fidelidade com a igreja de Deus. Nós nos alegramos porque em tempos de pandemia temos visto muitos irmãos continuando e perseverando na fidelidade da contribuição dos seus dízimos. Isto é fé. É expressar a sua fé no Deus que nós servimos, mesmo a igreja estando de portas fechadas.
A fé demonstra a nossa dependência de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. O quanto você depende de Deus? Aquele convite no começo do culto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, ele pode ser respondido agora. Quanto você depende de Deus? Quanto mais fé eu tenho, mais eu dependo de Deus. Quanto mais fé eu tenho, mais eu dependo de Deus. Para nós partirmos para a nossa conclusão, nós poderíamos dizer o seguinte: haverá um dia que Deus nos chamará para si. Pode ser através da nossa morte, ou pode ser através da vinda de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o próprio Senhor e Salvador nos adverte em alguns textos, e eu gostaria de citar pelo menos 2 aqui. Mateus 24, 12 nos diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Eu espero que este tempo de pandemia não sirva para esfriar o teu amor a Deus. Não sirva para esfriar o teu amor ao próximo. Não sirva para esfriar o teu amor pela igreja que é do Senhor. E ainda em Lucas 18, versículo 8, a parte B, nos diz assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Muitas têm sido as tentações que o inimigo tem oferecido para roubar ou para diminuir a nossa fé. Como você tem vivido a sua fé? Que a pandemia não esfrie o nosso amor. Que a pandemia não diminua a nossa fé. Aqui nós somos peregrinos. Aqui nós estamos de passagem. Mas aqui nós somos embaixadores por Deus para anunciar a mensagem de esperança em tempos difíceis. Aqui nós estamos para expressar a nossa fé em tempos de calamidade. Mas aqui nós estamos para viver este amor que vem do alto, alcança as nossas vidas e Deus pede para que a gente viva em comunhão. Então, quanto maior a nossa fé, maior será a nossa dependência de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar a Deus com mais um hino? Tempo de ser santo, tu deves tomar. Com Cristo vivendo, seu livre estudar. E em tudo servi-lo, com gosto e prazer. E as bênçãos celestes de Deus receber. Tempo de ser puro, tu deves achar. Só sou teu mestre, muito frequente está. Os olhos bem fitos em Deus sempre tem. Teus olhos provando seu grande poder. Tempo de ser forte, tu deves buscar. Não és de seguir
nós estamos chegando ao final deste culto, desta transmissão nessa noite. Gostaríamos de agradecer a presença de você que está presencialmente conosco, de você que dedicou o seu tempo para nos assistir e convidá-los para que participem das nossas reuniões agendadas durante a semana, as reuniões de oração, nosso culto no sábado. Lembrando ao Conselho que na próxima terça-feira nós teremos uma reunião às 19h30. E mais uma vez lembrando, você que pode participar presencialmente dos nossos cultos, participe. Se você não faz parte do grupo de risco, se você não tem comorbidade, participe presencialmente dos nossos cultos e desfrute dessa comunhão presencial que Deus tem nos permitido viver em tempos de pandemia. Eu farei a oração final e em seguida estaremos encerrando o nosso culto com a bênção pelo nosso pastor Alex. Oremos. Eterno Pai, nós te agradecemos pela tua soberania sobre todo o mundo. Te agradecemos, ó Deus, pela tua soberania sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, por este tempo que temos vivido, porque reconhecemos que a tua graça e misericórdia têm sido oferecido ao mundo inteiro. Amém, Deus. E especialmente à minha vida e à vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo neste momento. Amém. Para que possamos te aceitá-lo como Senhor, ou nos corrigirmos diante de ti, vivendo uma vida de fé, mesmo em tempos difíceis. Sim, Deus. Abençoe, Senhor, a tua igreja, abençoe, Senhor, o teu povo, para que possamos viver a nossa fé, tão somente baseado na tua palavra. Amém. Até que o Senhor volte para nos buscar, que a nossa vida possa expressar um culto de louvor e gratidão a ti. Amém, Deus. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Receber a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Podeis assentar.